Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião temática do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Hanseníase, NEP-Hans, coordenado pelo professor doutor Francisco Lana, que está aqui presente conosco também. E hoje nós vamos abordar um pouco, né, a temática da quimioprofilaxia. Então, a gente tem aqui dois experts na temática que vão atuar conosco. Dou boas-vindas inicialmente à doutora Denise Maria Assunção. A doutora Denise, ela é graduada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, ela é mestre em Ensino em Saúde pela Unifenas, especialista em Clínica Médica, em Dermatologia pela SBD, em Hansenologia pela SBH, e atualmente, né, ela atua no Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas da UFMG, onde também ela é, né, preceptora do ambulatório de hanseníase, atuando no atendimento geral dos pacientes, além de integrar a comissão da residência médica de dermatologia dessa referida instituição. Doutora Denise, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos, né, a sua presença aqui e vou passar a palavra para você. Muito obrigada, vocês estão me ouvindo? Estamos Muito obrigada, Daniele, pela apresentação. Eu quero agradecer, né, o convite feito aí pelo Núcleo de Pesquisa em Hanseníase, na pessoa do professor Chico, eu vou falar Chico, hein, Chico? Professor Francisco Lana, Chico, na pessoa também da Isis, da Isabela, né, as pós-graduandas. Para mim, acho que é uma honra, né, a gente falar de um tema tão atual e importante, e até nos leva a atualizar mesmo, estudar mais, né, debater sobre o tema. Sabe? Então, eu agradeço o convite, estamos aí para contribuir. Pode falar. Se você quiser compartilhar a sua apresentação e já iniciar a sua fala, que daí depois a gente apresenta também o doutor Marcelo. Vou tentar compartilhar aqui, Daniela, deixa eu só ver aqui. Pode ficar à vontade, se tiver alguma dificuldade, você sinaliza para a gente. Tempo que eu não compartilho, deixa eu ver aqui. Eu acho que é janela, né? Compartilhar. Isso. Olha, se está compartilhando meu computador aí. Estamos vendo sua tela toda. Aqui é a minha tela. Estão vendo? Estão, né? Tá tudo rosa? Se for, é isso mesmo. Não, eu já coloquei aqui a aula. Acho que para mim tá. Não sei se para as outras pessoas também tá dessa forma. Para mim também, Dani, tá tudo rosa. Então, peraí. Vou tentar de novo aqui. Aqui fala escolher uma guia. Janela. Qualquer coisa coloca na tela inteira, Denise. Tela cheia. Está em tela cheia. Olha se a apresentação aparece. Agora sim. Deu? Sim. Só iniciar em tela cheia para a gente. Posso iniciar? Pode. Perfeito. Então, vamos dar início aí, né, ao tema de quimioprofilaxia na hanseníase. Na verdade, assim, eu aceitei aqui uma sugestão, né, do professor Marcelo Gross, de intitular essa apresentação como quimioprofilaxia na hanseníase, onde estamos, né? Para a gente tentar fazer aí um apanhado histórico, né, sobre a quimioprofilaxia e os momentos atuais aí onde a gente está com esse tema. Então, eu tenho aqui como objetivo entender a evolução histórica da quimioprofilaxia na doença, na hanseníase, conhecer as principais evidências científicas e discutir o cenário atual no Brasil e no mundo. E para contextualizar aqui um pouquinho, eu queria voltar ali nas estratégias, né, da Organização Mundial de Saúde com relação à hanseníase, essas estratégias globais.
Então, lá em 80, 91, a gente tem lá o início das estratégias de eliminação como meta global, onde era eliminar mesmo a doença como problema de saúde pública, e o objetivo era uma prevalência menor que um caso por 10 mil habitantes, onde ali a ferramenta principal, né, nessa época, né, 1980, a introdução da poliquimioterapia, que foi o advento importante aí para a redução do número de casos, né, o tratamento dos pacientes, com foco no diagnóstico e nesse acesso universal ao tratamento dos doentes de hanseníase. Entre 91 e 2000, essa estratégia, ela continuou ali para a eliminação da doença, né, até o ano 2000 ali, como problema de saúde pública, mantendo ali uma expansão, que a gente fala da poliquimioterapia, né, uma distribuição gratuita das drogas, né, pela OMS, com apoio aí da indústria farmacêutica, ampliação da cobertura para todos os países endêmicos, integração dessas ações da hanseníase aos serviços gerais de saúde, com aquele abandono progressivo dos antigos leprosários, né, com capacitação da atenção primária para diagnóstico e tratamento, as campanhas de detecção ativa e educação em saúde, para redução do estigma da doença, busca ativa dos casos, né, estímulo ao diagnóstico precoce, monitoramento e vigilância epidemiológica, nesse sentido aí com a criação, né, do sistema de informação, sistemas de informação para acompanhar os indicadores da prevalência. Então, assim, sempre relembrando aqui que era o intuito de redução da prevalência mesmo para um caso, né, em 10 mil habitantes, nesse início aí das estratégias globais da Organização Mundial de Saúde. Entre 2000 e 2010, foi mantido aí uma sustentação dessa eliminação, mas tinha um desafio. Alguns estudos feitos, e mesmo introduzindo a poliquimioterapia na época, ainda tinha uma alta detecção de casos novos após a eliminação, principalmente em países endêmicos, né, como o Brasil. Então, assim, teve eixos estratégicos aí de integração à atenção primária, de monitorar o grau 2 de incapacidade, de capacitar, né, profissionais. Parece que, apesar dos avanços promovidos, né, por essa estratégia global de eliminação, entre aí em 91 a 2000, chegando aí no ano 2000, sobretudo aí com a ampla distribuição da poliquimioterapia, redução da prevalência, então, apesar disso tudo, ainda tinham casos novos, né, a incidência ainda acontecia. Alguns países parece que entenderam essa eliminação como erradicação, foi um mau entendimento aí como erradicação, e às vezes reduziram, né, os esforços contra a doença. Então, eu mostro aqui, por exemplo, alguns estudos, né, esse estudo aqui, por exemplo, ele é um estudo dessas duas autoras, uma indiana e uma do Reino Unido, elas queriam criticar e fazer uma crítica, né, sobre essa tentativa de eliminação como uma meta aí mal compreendida, e introduzida até o ano 2000 pela Organização Mundial de Saúde. Porque essa definição levou a uma redução prematura de programas de vigilância, de financiamento, por essa confusão aí de eliminar como erradicar a doença em vários países. E a persistência dos novos casos que continuaram, né, como, mostrando aí uma evidência de uma transmissão ativa. Então, assim, a impressão é que houve uma menor atenção à complexidade da doença, o acolhimento integral das pessoas, né, e ficou, esses primeiros momentos aí da OMS, com essas estratégias, ficou centrado muito em registros administrativos, em cura clínica, sabe? Em meta estatística, na verdade, né, do que interrupção real da cadeia de transmissão. A partir de 2011 e 2020, a gente começou a mudar nessa visão com rumo à interrupção da transmissão, na verdade, acelerando em direção ao mundo livre da hanseníase. Essa estratégia, a partir de 2016, implementada, colocou aí para a gente a responsabilização dos governos, né, de cada país, para poder eliminar a doença, parceria com comunidades, combate ao estigma, a redução do grau de incapacidade, 0 crianças, né, com incapacidades. A gente tem que pensar que esses 0 crianças aí é o indicador de interrupção de cadeia de transmissão, então começou a dar ênfase a preocupar com isso, né, os governos tinham que assumir essa liderança, garantir que a hanseníase seja prioridade nas políticas públicas, né, com recursos suficientes, com ações efetivas.
E a gente chega agora, né, 2021 para frente, 2030, a gente tem o slogan de rumo a zero hanseníase, né, zero infecções, zero doenças, zero incapacidade, zero estigma, né, que a gente tem agora nessa estratégia global, sendo que tem os pilares dessa estratégia, que eu coloquei aqui para vocês: implementar o roteiro zero hanseníase no país, em todos os países endêmicos, ampliar a prevenção da hanseníase, juntamente com a detecção ativa, tratar, né, a doença e suas complicações, incapacidades, prevenir as incapacidades, combater o estigma, garantir os direitos humanos. Então, parece que a gente voltou a estratégias centradas na pessoa, centradas na interrupção, centradas aí nos contatos, né, que a gente sabe que são os mais vulneráveis a adoecerem. E eu destaquei aqui o pilar 2 de nós, que é ampliar a prevenção, que é a nossa discussão aqui, né, a minha apresentação. Ampliar a prevenção da hanseníase integrada com a detecção ativa de casos, né, que é busca de contatos, de todos os contatos de casos novos, a quimioterapia preventiva, que nós estamos aqui falando sobre ela, a detecção ativa integrada de casos na população-alvo, e alguma existência aí de potenciais novas vacinas. Então, passar aqui. Então, olha só, falando um pouquinho aqui da doença, só para a gente lembrar que não é uma doença tão simples, o agente etiológico do Mycobacterium leprae, difícil de ser cultivado, nem in vitro, isso torna difícil até os nossos estudos, né, sobre a doença. A transmissão dele é por contato íntimo e prolongado. Aqui eu estou também destacando isso, porque quando falamos em quimioprofilaxia, a gente vai falar aí dos contatos, né, ou determinar esses contatos aí nos estudos, e a autoinfectividade, e baixa patogenicidade, que é uma coisa muito importante também, porque é uma doença que várias pessoas infectam, mas poucos adoecem, e os poucos que adoecem, né, que a gente tem conhecimento, às vezes adoecem 2, 5 anos, 10 anos para frente. Então, aí também é um problema, não é uma doença tão simples. E fora que, imunologicamente, a hanseníase é uma doença complexa, né, ela não é como a tuberculose, às vezes a definição da parte imunológica, ela tem essa variação da parte imunológica, o que torna realmente uma doença mais complexa aí, no sentido até da gente pensar na eliminação. Só que, olha só, voltando aqui no slide, eu estou falando transmissão por contato, mas essa definição de contato também, ela torna-se difícil às vezes, sabe? Quem é o contato? Não é tão simples assim. Aqui no protocolo, né, clínico de diretrizes de tratamento, PCDT, de 2022, a gente define o contato como toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido, conviva ou tenha convivido com o doente de hanseníase no âmbito domiciliar dos últimos 5 anos anteriores ao diagnóstico da doença, podendo ser familiar ou não, né? Aí a gente coloca como o contato íntimo, é o que está no PCDT. Mas o guia, né, o guia de contatos de profilaxia pós-exposição, de 2020, tem uma definição várias definições aqui de contatos, né? A gente tem ali uma definição geral, um pouquinho mais específica sobre o contato íntimo, né? Coloca para a gente com uma pessoa próxima de um paciente com hanseníase, com exposição prolongada. O que é a exposição prolongada, a duração prolongada? Define como 20 horas por semana e pelo menos 3 meses em um ano, por exemplo, membros da família, vizinhos, amigos, alunos da mesma classe. O contato domiciliar, que é aquele que compartilha cozinha com caso índice, uma casa, uma cozinha com caso índice, né? Inclui membros da família, também trabalhadores domésticos, colegas de trabalho. Aquele familiar que mora em outro lugar não é considerado contato domiciliar. O contato de vizinhança mesmo, os vizinhos, eles definem como menos de 100 metros ali da casa. O contato social, que é um contato prolongado do caso, mas que não são classificados como contato domiciliar ou de vizinhança. Então, a gente está falando aí do contato de trabalho, trabalhadores de fábrica, também alunos, né, como contato social. E em relação à quimioprofilaxia, colocando para a gente abordagem de massa, né, a gente não preocupar com os contatos, e uma área geográfica aí definida, por exemplo, uma ilha, uma vila, e fazer aí uma intervenção, na verdade, com medicamento em massa, administração em massa. Então, já é difícil para a gente, então, falar sobre contatos, ou definir esse contato. É doida. Tá tranquilo aí? Tá dando para ouvir, né? Isis, por favor, você vê se você consegue fechar esse microfone que está aberto? Eu? Não a Isis que está com controle. Obrigada. Pode seguir, Denise. Percalços do caminho. Não, tranquilo.
Então, se já existem essas dificuldades aí no contato. Mas vamos lá, por que pensar em prevenção, então? Porque a gente está percebendo, isso aqui é uma pergunta retórica, né? Aí nos estudos, no que vem descrito para a gente, na parte científica, tem persistência de novos casos, inclusive em crianças, mesmo com as estratégias de eliminação, os contatos domiciliares são os mais vulneráveis, né? Muitos estudos mostram isso, e a gente precisa interromper essa cadeia de transmissão. Isso aí é crucial, por isso que a gente tem que pensar realmente na prevenção. Aqui tem um estudo que mostra que, também é o estudo da Fiocruz, né, no Rio de Janeiro, mas ele mostra sobre os contatos examinados de 87 a 2010, e foi publicado aqui em 2013, para avaliar esse grau de parentesco aí, né, com o paciente índice, se influencia o risco de adoecimento, né, provando para a gente ali que a taxa de incidência geral da hanseníase foi de 1,4%, os contatos de primeiro grau, né, pais, irmãos, filhos, apresentam realmente risco significativamente maior, contatos sem grau de parentesco tiveram risco menor, a carga bacilar elevada, no caso o índice, né, aumentou o risco nos contatos, né, aqueles contatos de pacientes multibacilares, e a vacinação BCG, que demonstrou aí um efeito protetor, na verdade, que a gente tem esse conhecimento. É só para ilustrar, né, para a gente exemplificar, que é aquilo que tem conhecimento na literatura, nas diretrizes, no PCDT. Então, realmente, os contatos, principalmente os contatos íntimos, são aqueles mais vulneráveis a adoecer. Mas a gente vai discutir isso um pouquinho para frente aí, sobre os estudos da quimioprofilaxia. Espera aí que eu não estou conseguindo passar, só um minutinho. Vou só desfazer aqui. Aí, tá tranquilo? Tá dando para ver? Que hora que dá uns. Tá, sim. Beleza. Então, olha só. Aí eu faço a pergunta aqui, né, nós fazemos. Poxa, a gente está falando de profilaxia, mas e quanto à BCG? A BCG, ela não é eficaz? Nós já temos aí uma profilaxia, né? Desde a década de 90, o Ministério da Saúde recomenda a BCG para contatos intradomiciliares de pacientes com hanseníase. E essas recomendações lá, nós temos conhecimento, estão nas diretrizes, sem cicatriz de BCG aplicar uma dose, com uma cicatriz aplicar uma dose adicional, e com 2 cicatrizes não vacinar. Ela não tá valendo, a BCG não serve, por que a gente está pensando aí em quimioprofilaxia, se a gente já tem a imunoprofilaxia definida, né? Então, tem estudos aqui mostrando, né, que é uma coorte sobre a imunoprofilaxia. Então, essa eficácia da BCG, os contatos aqui foram acompanhados por mais ou menos 5 anos, aqui também é da Fiocruz, que foi publicada aqui em 2008, mostrando que tiveram esse acompanhamento aí de 5 anos após a vacinação, e uma redução de 56% no risco de desenvolver a doença entre esses contatos. A efetividade foi maior contra os multibacilares, é o que a gente tem esse conhecimento, e o tempo entre a vacinação e o aparecimento da doença mostrou que a proteção se mantém por vários anos. Então, a BCG, como uma imunoprofilaxia, se mantém, né, tem uma prevenção aí importante nos contatos. Só que, aí eu ponho um slide aqui, a gente interrogando, sabe? Imunoprofilaxia versus a quimioprofilaxia. Porque não existe uma vacina específica como contra o Mycobacterium leprae. É uma vacina específica que possa fazer uma proteção a longo prazo. A BCG da tuberculose, mas a gente tem estudos mostrando que protege, aí a gente fala, mas por que quimioprofilaxia? Porque foi provado ali 56%, 57%, né, de proteção. A BCG, ela não protege 100%. Há muitos casos de hanseníase em pessoas vacinadas. Ela pode induzir essa memória imunológica, mas enquanto a quimioprofilaxia, né, as drogas, aí, os antibióticos, possa eliminar ou reduzir a carga de bactéria, diminuindo o risco de adoecimento. Então, seria importante pensar realmente em quimioprofilaxia e não excluindo a BCG, né? A gente tem aí estudos mostrando que a gente somando os dois, a gente tem uma proteção maior nos contatos, principalmente aqueles mais vulneráveis, né? Então, são complementares nas pessoas, nos contatos, principalmente com riscos maiores aí de adoecimento. Então, vamos falar aqui, mais especificamente, da quimioprofilaxia, chegando aqui, né, a gente, saindo da imuno, a gente passando aí para a quimioprofilaxia, nosso tema, eu vou falar um breve histórico aqui dessa quimioprofilaxia.
Aqui, ó, nas primeiras tentativas de quimioprofilaxia, a gente começa lá na década de 40, onde a dapsona, ela foi um medicamento de escolha para tratar a hanseníase, até ela ser substituída pela poliquimioterapia, né, com a dapsona, clofazimina e rifampicina. E na década de 60, olha, ela já existia a quimioprofilaxia para contatos de pacientes com hanseníase, até com a própria dapsona, né, o uso na Índia, Filipinas. O que acontece é que tinha alguns problemas ali, como baixa adesão, porque a administração, os estudos mostrando que a administração da dapsona era prolongada, às vezes diária, tinha administração semanal, tinha os efeitos colaterais, até hoje conhecidos aí, né, de anemia, de outros efeitos relacionados à dapsona. A eficácia, então, é limitada, porque a dapsona, ela é uma droga bacteriostática, né, então inibe o crescimento da bactéria, mas ela não mata, não sendo suficiente para impedir a instalação da infecção. O uso prolongado e diário aí tinha essa baixa adesão, como eu falei, e quando a gente fala baixa adesão em programas de saúde pública, isso compromete muito a efetividade, né, do programa, e a resistência medicamentosa descrita ali, porque o uso disseminado da dapsona ao longo do tempo levou, né, ao aparecimento, ao surgimento de cepas resistentes do M. leprae. Isso reduziu muito a eficácia clínica do medicamento, tanto na prevenção quanto no tratamento mesmo, né, da doença, né, da hanseníase. Aqui eu tenho um estudo aqui, uma meta-análise, que mostra a quimioprofilaxia com vários medicamentos, mas mostrando que reduziu realmente o risco de hanseníase em relação ao placebo, né? Aqui usando a dapsona, usando a cedapsona e a rifampicina aqui nesse estudo, sabe? Mostrando que realmente reduziu a eficácia. Essa meta-análise é de 2009 e foi publicado na revista Pan-Americana de Saúde Pública. Os autores pegaram 29 estudos, 22 foram excluídos, porque eles queriam estudos mais randomizados, né? E 22 foram excluídos por não serem randomizados ou não controlados, e analisaram 7 estudos, só um minutinho aqui. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eles analisaram 7 estudos, sabe, dessa meta-análise, totalizando aí 66.311 participantes contados. 2 estudos foram publicados em 60, um em 70, 2 em 80 e 2 posteriormente, todos na Ásia, né, o estudo, incluídos contatos próximos e familiares. Um estudo foi na Índia, 52 vilarejos, incluiu toda a população. O tempo de acompanhamento foi 2 anos, mas teve estudos com acompanhamento, né, maior, até 8 anos. 3 estudos usando a dapsona, 2 a cedapsona e 2 estudos com a rifampicina aqui. É porque eu acho que eu tinha passado esse slide aqui. Eu estou rolando, desculpa. Aí essa aqui é a conclusão, que realmente houve a redução do risco de hanseníase nos contatos em relação ao placebo. Aqui é o modo de aplicação lá da dapsona, 1 a 2 vezes, como eu falei, ou diária. A cedapsona, cada 10 semanas por 7 meses, ela é injetável, injeção intramuscular, difícil, né, de ter adesão, nos estudos mostrando. É um derivado da dapsona, com ação também bacteriostática, mas de liberação lenta. Podia ter uma opção para uma profilaxia mais prolongada aí, com menos dose, porque era a cada 10 semanas, e a rifampicina também foi mostrada que alguns estudos com a rifampicina, né, em dose única, e todos aí mostrando uma redução aí do risco com a quimioprofilaxia. Meu coisa aqui do computador não está funcionando, eu estou girando, às vezes está girando muito rápido. Espera aí, isso. Então, o que acontece? A gente está falando aí da dapsona inicialmente como quimioprofilaxia, cedapsona, e alguns estudos aí iniciais com a rifampicina. É necessário alternativas, então, um pouquinho mais eficazes, né? Que entram aí a gente pensar na rifampicina como quimioprofilaxia, o que até hoje a gente tem estudos mostrando. Então, tem um avanço com a rifampicina. Ela é a forte ação bactericida em dose única, boa aceitação, segurança, potencial para uso em saúde pública, até pela dosagem mesmo, dose única, né, seria um potencial aí para uso em saúde pública.
O próximo slide aqui eu mostro um estudo experimental, eu achei interessante colocar esse estudo aqui, que é o primeiro estudo demonstrando de forma experimental que a rifampicina é altamente bactericida mesmo, contra o hemilepre, os outros medicamentos aí anteriores eram bacteriostáticos. Uma das questões analisadas com relação à rifampicina é a autoindução enzimática, o corpo ele começa a metabolizar o remédio mais rápido, né, com o tempo, principalmente quando é usado semanas seguidas, o nível do medicamento ele cai no sangue. Outra questão é que reações adversas, como síndrome gripal, nefrites ou reações imunes podem acontecer, e, claro, com dose única isso parece desprezível nos estudos aí que eu mostro posteriormente, mas parece que o corpo pode produzir anticorpos, né, contra a rifampicina, a gente tem esses casos como se o remédio fosse um inimigo, e esse risco ele aumenta com esquemas mais intermitentes e doses elevadas. Desculpa aqui, passei rápido. Aí, ó, interessante é que eu chego, ali demonstra para a gente esse efeito bom da rifampicina, né, bactericida, e eu chego aqui nesse estudo. Esse estudo aqui é um estudo mais robusto aí, que embasa a recomendação da rifampicina como dose única, que é o estudo COLEP, de 2003 a 2008. Ele serviu de base, né, para programas nacionais, internacionais, como o LPEP, que eu vou mostrar aqui para vocês, e influenciou as diretrizes da OMS e políticas públicas, em países endêmicos, incluindo o Brasil. Foi realizado em Bangladesh, mas mais de 21 mil contatos, uma redução de 57% na incidência em 2 anos, e maior eficácia nos contatos sociais sem BCG. Aqui eu também destaquei, né, porque a gente sabe que os contatos intradomiciliares, são contatos que são mais vulneráveis a adoecer, isso aí já tem estudos mostrando, e aqui ele mostra, né, que teve maior eficácia em contatos mais distantes sociais e contatos que não eram vacinados, né, isso é para um questionamento nosso aí posterior. Tinham 21.711 contatos que foram rastreados, desses 18.869 eles foram acompanhados, após 4 anos, né, eles foram triados ali acompanhados. Os pacientes doentes, se eu não me engano, que é 1.037, esses são os contatos dele. 91, olha só, dos 9.452 contatos do grupo placebo tiveram hanseníase, 59 dos 9.417 do grupo rifampicina tiveram hanseníase. A redução geral, então, da incidência de hanseníase, usando uma dose única da rifampicina, nos primeiros 2 anos, foi de 57%. E os grupos não diferiram entre 2 e 4 anos. Um ponto importante, que a gente fala até posteriormente, então, até 2 anos, parece que tem essa garantia melhor, né, de proteção. E da rifampicina, após 2 anos, a gente, mesmo com alguns estudos acompanhando, parece que não tem diferença aí, sabe? Entre placebo e em uso da rifampicina. Aqui é só uma tabela mostrando esse estudo mesmo, porque para a gente ver que estatisticamente significativo, e o desenho do estudo aqui, os resultados, né, os anos, a idade, parece que a gente mostra aqui como não estatisticamente significativo em 15, 19 anos, na população, não, aqui é na população de 15, 19 anos, geneticamente, sabe se é o contato íntimo, geneticamente íntimo ou não relacionado ali ao doente, aqui no estudo, parece que os não relacionados geneticamente é que teve aqui estatisticamente significativo. Com relação a multibacilar e paucibacilar, os que se beneficiaram foram os paucibacilares, aqui, homens e mulheres foram iguais. Quando a gente pensa em BCG, olha só, em ausência ou presença da BCG, parece que foi a ausência da BCG que se beneficiaram mais, estatisticamente significativo, menor que 0,05, tá? A distância aqui em relação aos contatos, né? Parece que os contatos de vizinhos sociais, que foram os que mais beneficiaram estatisticamente significativo, e o ELISA aí, negativo ou positivo, foram negativos. Parece que vai contra aquilo, né, no estudo da quimioprofilaxia, do que a gente tem conhecimento daqueles contatos mais vulneráveis. Então, o estudo, ele mostrou, né, isso para a gente, esse estudo maior, esse estudo robusto. Então, um resumo, foi a eficácia mais evidente em adolescentes e adultos jovens, a rifampicina parece mais eficaz em contatos não genéticos, ambos os sexos beneficiaram significativamente, a profilaxia foi mais efetiva nos paucibacilares, ela foi mais eficaz em quem não tinha proteção prévia da BCG, e a proteção foi mais clara nos contatos menos íntimos, ela protegeu melhor contatos que não apresentavam resposta imune prévia, né, a ELISA negativa. Então, a gente levanta questionamentos, né, por que a proteção foi menor entre os parentes próximos,
a genética parece que supera a proteção oferecida, a rifampicina foi mais eficaz em pessoas sem cicatriz de BCG, então reforça a importância da vacinação ou fortalece a profilaxia? Por que a proteção foi maior entre contatos menos próximos? Isso diz sobre a dinâmica da transmissão da hanseníase. O ELISA negativo indicou melhor resposta. Por quê? Devemos considerar testes antes de indicar a rifampicina? Se os casos multibacilares transmitem mais, por que ela foi mais eficaz entre os PAUSE? Se os benefícios são desiguais entre subgrupos, como garantir essa equidade, né, da implementação? Aqui são questionamentos foram levantados até a partir deste estudo, mas que a gente pode discutir aí um pouco depois sobre isso. Então, olha só, seguindo essa evolução histórica da quimioprofilaxia, em relação aqui à repercussão global, né, em relação à repercussão global aí sobre isso, a OMS, então, ela recomenda a dose única de rifampicina em 2018. O termo PEP entra, profilaxia pós-exposição, e vários países começaram a implementar essa estratégia, né, a Índia, Indonésia, Nepal. Aqui eu mostro um estudo também importante, que é um programa internacional multicêntrico de viabilidade, né, do uso aí da profilaxia pós-exposição, chamado LPEP, que foi implementado em 7 países. O Brasil, dentre esses países, tá? A Índia, Indonésia, Mianmar, Nepal, Sri Lanka, Tanzânia. O estudo foi de 2015 a 2019, com contatos rastreados e triados 174.782 e que receberam rifampicina 151.928. O que era importante nas intervenções? É rastrear sistematicamente os contatos de indivíduos, triar esses contatos em busca de sinais de doença e administrar aí a rifampicina. Com dose única, né, como quimioprofilaxia. Esse desenho aqui, eu tirei do estudo aqui, só para a gente ter uma ideia do fluxo. Então, assim, 179.700 de indivíduos, 4.989 foram excluídos, 87 foram excluídos, 174.782 foram triados, foram excluídos aqui 22.854 porque não recusaram, né, a dose da rifampicina, e 810 foram diagnosticados, né, com a hanseníase, e 151 não entraram aqui para a dose da quimioprofilaxia da rifampicina. Esses estudos até são importantes por algum lado, né, da gente conseguir triar, conseguir ir atrás dos contatos, e até fazer uma triagem bem feita, e foram muitos diagnosticados, né, às vezes a doença ali, naqueles que poderiam não ser diagnosticados com os estudos, né, estão mostrando aqui que muitos aqui fizeram diagnóstico durante o estudo, não poderia passar. O Brasil, ele fez parte, como eu falei com vocês aqui, do LPEP, esse estudo, né, internacional, sendo que Pernambuco, Tocantins e Mato Grosso foram os locais onde participaram, com casos índices de 924 pacientes, os contatos deles 22.928, os triados 22.118. Os elegíveis aqui, que receberam, 19.546, mostraram que o risco de desenvolver resistência é desprezível, né, eu coloco isso aqui, e sem reações adversas graves detectadas. Aqui eu concluo, olha. Então, a conclusão desse estudo é que a profilaxia pós-exposição com rifampicina em dose única é segura, ela pode ser integrada nas rotinas de diferentes programas, é geralmente bem aceita nos pacientes índices, fornece proteção temporária por reduzir carga bacteriana, menos eficaz para o grupo de contatos próximos. Aí eu destaco novamente, né, para a gente pensar nisso, né, discutir, e outros estudos até mostraram isso também, sabe? Situação no Brasil aí, andando, né, nessa trajetória histórica. Nós temos projetos pilotos, aí, o PEP-RANS, o LPEP. O PEP-RANS, ele é um desmembramento aí do LPEP, eu falo um pouquinho. Tem desafios de resistência, de logística, de integração aí com a tuberculose, que é um país que a gente sabe que é endêmico, né, em tuberculose. Aqui um pouquinho do PEP-RANS Brasil, que é um desmembramento do LPEP. Foi conduzido, iniciou em 2016, aqui no Brasil, com apoio da Fiocruz, né, do Ministério da Saúde, da IOPAS. O projeto foi implementado em 16 municípios desses estados que eu falei com vocês anteriormente, e subsidiou a proposta de incorporação da rifampicina no SUS, né, da dose única como profilaxia pós-exposição no SUS. Aí entra aqui a Conitec, né, então, em junho de 2015, ela torna pública a decisão de incorporar a quimioprofilaxia de contatos de doentes de hanseníase com rifampicina em dose única, no âmbito do SUS. Mas, em 2020,
em 2020, no relatório de recomendação, a Conitec volta atrás e decidiu pela exclusão da rifampicina como opção de profilaxia. Das justificativas aqui, foi a baixa efetividade em contatos de maior risco, né, foi provada aí que a proteção de 69% em contatos, foi observada em contatos sociais, a eficácia foi menor nos contatos domiciliares e consanguíneos, que são aqueles que têm maior risco de desenvolver a doença, né, o efeito protetor limitado no tempo, porque a proteção foi mais evidente nos primeiros 2 anos com os estudos, então não garante uma proteção duradoura. Será que vale a pena investir em intervenção de curto efeito, né, com uma doença crônica, de evolução lenta? Os fatores genéticos, exposição contínua, a exposição ela é persistente, às vezes, nesses contatos íntimos, e é influenciado por fatores genéticos, o que limita a eficácia de uma única dose, talvez, do medicamento. O custo-efetividade foi questionável, aí no Brasil parece que não tinha dados robustos sobre custo-efetividade nesse contexto brasileiro. A fragilidade na implementação e na logística, né, parece que a gente precisava de ter aí um rastreamento eficaz, rápido de contatos, uma logística mais bem estruturada, isso é justificativa da Conitex, e muitos municípios não têm essa estrutura consolidada para realizar esse tipo de intervenção. E a rejeição na consulta pública, parece que durante a consulta pública a maioria das contribuições técnicas foi contra a implementação da rifampicina. Então, ela acabou recomendando a retirada aí como quimioprofilaxia em 2020. Estudos recentes aqui, estudos recentes, né, nós temos aí estudos agora, isso é recente mesmo, Protect-Hans, né, que é um ensaio clínico pragmático do Ministério da Saúde, junto com alguns centros aqui do Brasil, nacional, estudos com a rifapentina como alternativa, que é uma outra droga, e testes rápidos e biomarcadores aí, né, em avaliação também, né, às vezes em estudos experimentais. Vou colocar esse estudo aqui para vocês de 2017, que é um estudo que corroborou também o resultado com outros estudos, sabe, que é a revisão sistemática de 2017, e aqui esse estudo ele mostra que realmente a dose única de rifampicina reduziu o risco de hanseníase em contatos de até 57% a 70%, mas nos primeiros 2 anos, né, como outros estudos mostraram, maior eficácia observada nos não consanguíneos, os contatos não consanguíneos, adultos, em regiões com menor carga endêmica, a eficácia foi inferior em contatos muito próximos ou conviventes por longo tempo, isso aí outros estudos mostraram também, aqui eu só deixei escrito Protect-Hans novamente. Sobre a rifapentina, uma outra droga, né, que poderia ser usada aí, eu coloco aqui para vocês que esse estudo mostrando, ela é uma droga que pode ser promissora na profilaxia, porque é um antibiótico da classe das rifamicinas, mas com maior atividade, né, contra o micobactério lepra, mas é usado na tuberculose, tem uma semivida mais longa do que a rifampicina, e parece ser mais eficaz do que a rifampicina. Então, aqui é um estudo de ensaio randomizado, 7.450 contatos em clusters, comparado com dose única de rifapentina e rifampicina no controle. Após 4 anos, a incidência de hanseníase com rifapentina foi bem menor do que a rifampicina. A rifapentina reduziu o risco em 84%, enquanto que a rifampicina não apresentou redução estatisticamente significativa nesses 4 anos. Nos 2 primeiros anos é que ela mostra aqui alguns estudos, né? Então, aqui é um estudo só mostrando que poderia ser uma droga, que é uma rifamicina também, poderia ser uma droga aí eficaz. Deixa eu só passar aqui, pera. Não, aqui tá. Aí aqui, olha, eu coloquei aqui para vocês nesse slide aqui, a gente está falando então da profilaxia pós-exposição, o termo PEP introduzido aí com esses estudos, né, e mostrando que, estudos anteriores mostrando o que a gente pensaria que a gente não sabe por que mostrou, vamos dizer assim, contatos próximos não foram tão bem beneficiados quanto os contatos mais distantes, o BCG negativo, o anti-PGL1, então, assim, tudo isso faz com que a gente pense, talvez, em outras drogas ou outros regimes aí da quimioprofilaxia. Então, foram colocando como profilaxia pós-exposição mais, o PEP+, o PEP 2+, como sendo aí um aprimoramento, né, da quimioprofilaxia. Aqui nesse estudo do PEP 2+, mostram 3 doses de rifampicina,
com 600 miligramas, mais moxifloxacina 400 miligramas em intervalo de 4 semanas, ou a claritromicina no lugar da moxifloxacina, com um objetivo de ampliar a eficácia em prevenir a hanseníase nos contatos, de 80% a 90%. Não tem resultados clínicos completos, né, aguardo aí publicação, mas são estudos aí que podem também ser promissores, principalmente se pensarmos que realmente é desse jeito, a genética é forte, e a gente precisa fazer alguma coisa por esses contatos, que são os que são mais susceptíveis a adoecer, que os outros estudos estão mostrando que estão com menos proteção, né, em relação à rifampicina em dose única. Eu voltei com esse slide aqui, porque eu coloquei os testes rápidos e biomarcadores em avaliação, com coisas recentes aqui, eu destaquei isso aqui para mostrar para vocês também. A gente tem aí o anti-PGL1, a gente tem aí PCR e tudo, porque se a gente tivesse, né, biomarcadores importantes que pudessem prever o adoecimento, seria bom. A gente tem aí esses marcadores, mas eles não conseguem ainda prever adoecimento do contato, né, para hanseníase. Essa é uma meta-análise aí de 2016, que mostra contatos saudáveis de casos de hanseníase, e mostra que o risco de desenvolver hanseníase é cerca de 3 vezes maior naqueles que são positivos para anti-PGL1. Isso aí a gente também tem esse conhecimento, a especificidade superior a 80%, mas com sensibilidade do teste como preditor de doença foi inferior, né, a 50%. Mostrando aqui para a gente que não é um teste tão bom assim nessa predição de doença. A sensibilidade é baixa para prever a doença, mas nós usamos, né, onde está posicionado o anti-PGL1 no PCDT, a gente sabe que a gente usa para contatos que não estão doentes, né, para a gente avaliar a positividade e acompanhamento mais próximo desse contato. Aqui eu coloquei a positividade associada ao aumento de risco. Usar o teste isoladamente para escolher quem recebe a quimioprofilaxia pode falhar em detectar mais da metade dos futuros casos e resultar em tratamentos desnecessários, né? Então, o anti-PGL1 não é adequado ainda como critério isolado para definir contatos que devem receber profilaxia. Por que eu estou colocando isso aqui? Para a gente pensar e refletir mais, né? Eu discutir sobre, porque se a gente pudesse realmente selecionar, então, os contatos que a gente vai fazer aqui, minha profilaxia, seria bom, aqueles que vão adoecer, tivesse algum marcador, né, eu repito isso, pelos estudos mesmo, mostrando que são vulneráveis, e o estudo está mostrando que esses íntimos, esses genéticos, não estão tendo grande proteção ali, com relação à rifampicina usada como dose única. Esse é outro estudo, tá, de 2011 e 2018, esse estudo, ele fala da PCR, é outra aí que está, né, instituído esses testes sorológicos e a PCR para a gente, mas é um estudo que ele mostra que os contatos de pacientes, 980 contatos, sendo que aqueles contatos que foram suspeitados, né, de hanseníase, 25 contatos, e os contatos sem suspeita de hanseníase, 955, depois que eles foram triados. Desses aqui que foram suspeitados de hanseníase, parece que 17 deles foram outras doenças, e 8 aqui foram realmente hanseníase, casos de hanseníase. Dos que não tinham suspeita de hanseníase, desses contatos, a gente teve aqui os casos com hanseníase, foram 5, foram baixos aqui, né, desses que não tinham nada como suspeita, e outras doenças aqui, 950. É mostrar onde a PCR também, se pode ser um exame bom aí para a gente determinar, por exemplo, uma predição de doença subclínica, para a gente escolher os contatos a utilizar a quimioterapia, a quimioprofilaxia. Mas esse estudo, ele mostrou, né, para a gente o seguinte, que naqueles casos lá que estavam sem suspeita de lesão de hanseníase, 25 casos, com suspeita, 25 casos, e aqueles que realmente tinham hanseníase eram 8, e outras doenças eram 17, olha só, dos 25 com suspeita. Sendo que, com a PCR aqui, 4 casos desses que eram hanseníase, 4 casos deram PCR positivo e 4 casos negativo. Dessas outras doenças, né, que não eram hanseníase, 1 caso deu PCR positivo, 16 casos deu PCR negativo. Então, a PCR aí, a gente não consegue utilizá-la, né, como predistor, como detecção aí da doença, pelo estudo. Quando a gente pensa naqueles lá que não tinha suspeição nenhuma de doença,
a PCR foi positiva em um caso, aqui não tinha suspeição, mas que 5 eram doentes, eram casos de hanseníase, um caso deu PCR positivo e 4 negativo. Daqueles que não eram saudáveis, né, 950, 85 com a PCR positiva, 865, está errado aqui contatos, mas PCR negativa, 865. Mas eles eram pacientes saudáveis, mas 85 deram PCR positivo. Isso é para mostrar para a gente que o que a gente tem atualmente em mãos, a gente não conseguiria utilizar como marcador, né, de doença ou de predição de doença nos contatos. Então, embora ela mostre alta especificidade para confirmar diagnóstico, lesão suspeita, sua capacidade de prever a progressão da hanseníase em contatos assintomáticos foi limitada. Então, nós temos anti-PGL1, nós temos ELISA, nós temos PCR, mas isso ainda não nos ajuda a selecionar pacientes realmente que vão adoecer, né, preditores aí de doença. Então, seria interessante que a gente encontrasse biomarcadores para isso, né? Esse estudo aqui eu achei interessante, também é da Fiocruz, eles falam de enzimas, marcadores ali bioquímicos, né? A arginase 1 como marcador de proteção, contatos que desenvolveram hanseníase durante o acompanhamento de 5 anos apresentaram expressão reduzida da arginase 1, que é uma enzima associada ao processo inflamatório também, e uma redução significativa na atividade da ginase no soro em comparação com os contatos que não desenvolveram a doença. Então, sugere que a atividade dela é um marcador de proteção. A atividade, ela demonstrou ser bom marcador preditivo de proteção em contatos, 90% de sensibilidade, 96% de especificidade, né, para discriminar aqueles que desenvolveram doenças. E outra enzima aqui, que a Fiocruz estuda, né, já assisti aulas aqui, até do Sig Hans, gosto muito das aulas do Sig Hans, então eu já assisti, e até o pessoal do Fiocruz mostrando, apresentando alguns estudos, né, que são estudos experimentais, essa hemioxigenase aí, é utilizada na tuberculose para determinar latente doença, e fazendo estudos na hanseníase, né, mostrando os níveis da hemioxigenase, que é outra enzima, também relacionada ao processo inflamatório, que estão relacionados à proteção contra a hanseníase em contatos, embora de forma diferente ali da arginase, sabe? Isso aqui é só como curiosidade, né, se a gente realmente estudar e tiver biomarcadores aí importantes, seria interessante para que selecionasse os contatos que realmente vão adoecer, como acontece na tuberculose, capaz de fazer isso com PPD, com IGRA, só que a tuberculose a gente sabe que às vezes tem um processo imunológico mais bem definido, né, da resposta imunológica, interferão gama e resposta celular. E a hanseníase tem essa variação na resposta imunológica, é uma doença mais complexa aí para a gente. As considerações finais aqui, gente, então a gente avanços significativos nas últimas décadas, né, houve, a rifampicina, ela se mostra segura, eficaz e viável. Estratégias promissoras exigem, né, e até esses estudos experimentais ainda exigem apoio político, né, técnico, e para finalizar mesmo, eu acho que eu deixo aqui algumas reflexões, né, desse meu estudo, dessa minha explanação. É possível que apenas uma dose de rifampicina ofereça proteção eficaz? Será que esquemas alternativos ou uso de outras drogas, como a rifapentina, seriam necessários para contatos mais susceptíveis? Estamos preparados para realizar o rastreamento e a triagem eficaz dos contatos? Como podemos aprimorar essa abordagem? Seria mais eficaz adotar uma abordagem em massa para a quimioprofilaxia? Com tudo isso que a gente viu aí nos estudos, né? Devemos nos preocupar com a resistência medicamentosa num país endêmico para a tuberculose, principalmente para a tuberculose, porque os estudos mostram que parece que resistência na rifampicina em dose única é ínfima, é muito pequena, né, mas é estudos aí que até 2 anos a gente viu. E nós conseguiremos no futuro identificar marcadores laboratoriais confiáveis para detectar infecção subclínica, ou até mesmo assinaturas genéticas capazes de prever quais contatos irão adoecer, não é apenas para nossa reflexão aí do nosso debate, né, do nosso estudo, e eu acho que eu termino aqui algumas das minhas referências, tá? Eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu... posso só parar meu compartilhamento aqui, né? Só um minuto. Eu não sei. Bem. Interromper. Deu certo? Interrompi? Tudo certinho. Muitíssimo obrigada, Denise. É sempre muito inovador, né? Essa questão da quimioprofilaxia, a gente está a todo tempo aprendendo coisas novas. Eu vou convidar agora para esse momento de discussão o doutor Marcelo Grossi, ele é o nosso debatedor convidado. O doutor Marcelo Grossi Araújo, ele é
médico pelo FMG, mestre em dermatologia e doutor em ciências aplicadas à saúde do adulto também pelo FMG. Atualmente ele é um professor associado, né, da Faculdade de Medicina da FMG e associado efetivo da SBD. Ele já ocupou, né, cargos diretivos da Regional Minas Gerais e representação no Conselho Deliberativo da Regional e da Nacional. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo para esse momento de discussão, pode ficar à vontade. Obrigado, Daniele. Eu queria, inicialmente, agradecer ao convite, né, feito por vocês, do NEP-HANS, na pessoa do professor Francisco Lana. A Denise já falou da importância do tema, né? Nós que trabalhamos com a hanseníase, uma doença negligenciada, temos sempre a necessidade de buscar novos recursos, novas tecnologias para beneficiar uma população, né, uma população que é atingida por essa doença, que ainda carece de tanto desenvolvimento, vamos dizer assim, né? A gente tem falta de testes rápidos para diagnósticos, falta de insumos, a poliquimioterapia que a gente utiliza é um esquema terapêutico bom, mas é da década de 80, e por aí vamos, né? Eu acho que essa oportunidade, né, de rever um pouco o tema, eu não sou expert no assunto, viu, Daniel? As minhas reflexões aqui são de um profissional médico, né, hansenólogo, que trabalha com hanseníase há muitas décadas, né, mais de 4. Então, eu acho que é mesmo uma oportunidade para debate, né, para algumas reflexões e, sobretudo, uma oportunidade para a gente estudar e revisitar esse tema. Eu vejo que a gente tem aqui na plateia colegas com muitos anos de experiência, colegas com quem eu já compartilhei, né, muitas vivências, já aprendi muito, e temos colegas novos, né, felizmente temos colegas novos, né, que estão chegando e acrescentando muito aí no campo do conhecimento e no campo da assistência na hanseníase. Eu queria cumprimentar a Denise pela excelente apresentação que ela fez. Eu acho que ficou muito didático, sabe, Denise, a forma como você colocou, assim, desde os primórdios lá da dapsona, né, quando foi pensada como droga passível de ser utilizada para uma quimioprofilaxia, até o momento atual, desse debate, às vezes, um tanto acalorado, né? E você mesma coloca, né, várias questões aí. Eu acho que você respondeu algumas, deixou algumas em suspenso, e eu não sei se a gente tem resposta para todas, né? Acredito que grande parte delas a gente não tem a resposta, né? E o que a gente vê, assim, que desde a recomendação, houve os estudos, né, que você mostrou aí, consolidados, e o Brasil até saiu na frente com a consulta pública lá em 2015, a gente ficou esperançoso de poder ter essa quimioprofilaxia num prazo mais rápido, mas quando a gente vê a recomendação do Guia para Controle e Tratamento da Hanseníase da OMS de 2018, a gente percebe que o parecer da Conitec é condizente com o que a OMS recomendou em 2018. Na realidade, a recomendação da quimioprofilaxia feita pela OMS para países que têm uma boa cobertura de contatos, né? E boa cobertura de contatos é uma vigilância acima de 90%, é o que nós consideramos aqui, né? E no último boletim que nós temos do Ministério da Saúde, a gente percebe que a cobertura nacional, a nível nacional, em 2022, esse dado, ela é
pouco mais do que regular, ela está na faixa de 76%. Varia muito de região para região, mas mesmo no sul e no sudeste, ela não é ótima, ela não passa, ela não chega aos 90%. E quando a gente vê lá o mapa, né, da distribuição dos municípios, evidentemente que aí a gente não fala de população, né, porque os maiores municípios brasileiros não são os mais populosos na imensa maioria das vezes. Mas é impressionante, assim, o tanto de área que a gente vê lá no mapa do Brasil com uma avaliação precária de contatos, né, uma avaliação insatisfatória. Então, realmente, isso eu acho que é uma preocupação. E Minas Gerais, nós sabemos que não é diferente, a gente tem 11% dos nossos municípios com uma cobertura de contatos considerada insatisfatória. Eu acho que a gente tem que pensar conjuntamente, né, com a possibilidade de fazer quimioprofilaxia, como melhorar essa cobertura de contatos, né? É muito recente a implantação do PGL-1 na rede, né? O PGL-1, assim, ele trouxe um gás novo, uma animação, no sentido de que é uma tecnologia que se pode oferecer para as pessoas, uma motivação para procurar exame, para procurar se informar da doença, mas isso vem sendo, pelo menos aqui, né, no nosso meio, a gente percebe que vem sendo implantado de maneira muito arrastada. Infelizmente, a gente teve uma pandemia no meio desse percurso que atrasou tudo, né? Então, eu acho que aquela meta lá de 2030, ela vai ter que ser revista, né? Porque a gente vai ter esse gap aqui da pandemia, que é um preço que a gente tem que pagar por ele. E o que a gente tem visto, né, nessa fase, vamos dizer assim, de implantação do PGL-1, é muita dificuldade lá na ponta, né? A gente que faz treinamentos no interior e que recebe pacientes do interior, o que a gente tem visto atualmente em relação ao PGL-1 é que ele tem sido visto, não por todos, evidentemente, mas por um grande número de profissionais, como teste de diagnóstico. Por mais que se diga que não é assim que está funcionando. Na semana passada, Denise lembra, a gente recebeu 3 pessoas em tratamento lá no serviço, provenientes de uma cidade daqui, da Grande BH. Qual o critério para o diagnóstico? PGL-1 positivo. Então, assim, eu estou dizendo isso do PGL-1 para a gente voltar lá na quimioprofilaxia, né? O que a gente pode esperar da quimioprofilaxia numa estrutura que ainda não está preparada para busca, para exame de contatos, né? Então, essa eu acho que é uma reflexão que a gente tem que colocar. E aí, Denise, assim, nesse papel de debatedor, eu te assim, como que você vê essa questão da possível implantação, né? Evidentemente que nenhum de nós vai sair daqui fazendo quimioprofilaxia sem que isso seja uma determinação, né, do Ministério da Saúde, de um novo PCDT. A gente tem essa norma, mas eu gostaria de saber, assim, como que você vê no Brasil de hoje, né, com situações epidemiológicas tão distintas, como que poderiam ser caminhos, né, para a gente pensar numa quimioprofilaxia. A gente tem aí, você colocou muito bem, aqueles contatos que residem em áreas hiperendêmicas e que que recebem novas cargas infecciosas aí cotidianamente, né? Uma dose de rifampicina vai retardar a hanseníase nesse contato por quanto tempo? Né? Então, seria o caso de separar as regiões por endemicidade. Eu gostaria, assim, que você colocasse um pouco da sua visão nisso, um pouco do que você viu na literatura. Bem, eu também digo que eu não sou especialista na vigilância epidemiológica.
Eu fico muito lá, né, com as doenças, a doença clínica, mas o fato de estudar, né, abre para a gente tem outras ideias aí, né, vendo os estudos. Na verdade, o que me preocupa é esse registro de contatos, sabe, assim, eu fico pensando ou numa uma abordagem em massa, vamos pensar assim, uma abordagem em massa, se a gente não pode fazer um bom registro de contatos. A gente precisaria de fazer né, ter, como o senhor falou aí, dos locais, né, do Brasil e tudo, e a gente ter esse registro, é difícil ter esse registro correto, e a gente fazer um rastreio certo, uma triagem correta para determinar doença, tem muitos contatos aí, talvez que estejam doentes, e essa capacitação, né, de profissionais para poder fazer diagnóstico, para separar contatos para receber a quimioprofilexia, às vezes eu fico pensando na abordagem em massa, principalmente aí nas áreas endêmicas, para que a gente consiga realmente eliminar, né, entre aspas, aí, uma doença que já está aí com estratégia de eliminação há muitos anos. E a gente viu aí nos estudos que focavam muito na doença, na prevalência, na estatística, na redução aí de casos, né, de prevalência, dessas metas aí de eliminação, e agora que a gente está tentando focar, né, ou virar para o lado que é da transmissibilidade, pensar só na poliquimioterapia, pensar só no doente, pensar em tratar o doente, e você cura a clínica da doença, mantém aí os casos, eles estão aparecendo, né? Principalmente casos em crianças e tudo. Então, a transmissibilidade continua. Então, nós estamos tentando focar mais para esse lado, pensando na quimioprofilexia. Eu acho o estudo com rifampicina, como foi dito aí, até 2 anos foi comprovado, ainda precisam de estudos, né, mais estudos, e a gente está aí com outro estudo aí do Ministério da Saúde, né, nacional, então precisam realmente de outros estudos, porque eu acho que me inculca esse processo de falar em vários estudos, que um corroborando o outro, de que os contatos íntimos, os contatos que são determinados pelo protocolo de diretrizes lá da hanseníase, são os que menos estão tendo proteção na quimioprofilaxia com dose única. Então, ou a gente tem que pensar na abordagem em massa, ou pensar que a gente vai fazer um bom registro de contatos, para que a gente possa escolher esses contatos, ou a gente vai passar para outros estudos, drogas, ou outras dosagens, né, a profilaxia pós-exposição aí, com outras drogas ali capazes de ajudar no rumo zero à hanseníase. Acho difícil pensar, né, assim, ter um único caminho, mas a gente interroga tudo isso. Às vezes eu fico sempre pensando nessa abordagem em massa, mas a abordagem em massa e a resistência? Não foi provada resistência com dose única nos estudos, resistência é ínfima. Mas e a tuberculose? Será que a gente... Não é para hanseníase, mas e a tuberculose? Será que a gente vai fazer a resistência se a gente fizer uma abordagem em massa, mas com dose única? Será que esses contatos que não foram beneficiados, mas que são os mais, com maior chance de adoecer, será que é só dose única? Talvez possamos fazer, não dose única, né? Uma outra dose daqui a 1 ano, ou outros esquemas, sabe? Então, essa é a maior preocupação aí. Mas eu ainda fico pensando na abordagem em massa, professor Massa. Eu acho que, talvez, especialmente para áreas hiperendêmicas, né, Denise? Porque um outro ponto, né, que a gente vê lá na recomendação da OMS é com relação ao estigma, né? Que todo cuidado é pouco no sentido de que quando se oferecer a quimioprofilexia para um contato, que esse caso, o índice desse contato, tenha conhecimento e dê consentimento para que esse diagnóstico seja revelado. Isso a gente vê na prática que, do ponto de vista da avaliação de contatos domiciliares, que geralmente são familiares também, na imensa maioria, né, é mais fácil. Mas daí, para você expandir para contatos sociais, a coisa é bem mais complexa, né?
apesar de todo o avanço que a gente já teve na hanseníase nas últimas décadas, mas essa carga de estigma, a gente sabe que ela está presente e ela não é pequena, né? Agora, Denise, você falou aí, né, de várias possibilidades, mas eu acho que, assim, a gente deve ter, né, assim, novos trabalhos, inclusive o Protect Hans, pelo que eu vi, eu acho que ele deve ter material para ser publicado em breve, eu acredito, e eu vi também hoje, revendo algumas coisas do tema, um artigo do grupo do Van Brakel, que é agora de 2024, um estudo retrospectivo que ele fez no Nepal, e nesse, é um estudo retrospectivo, né, a gente sabe das limitações dele, mas com uma casuística muito grande, com registros que parecem confiáveis, eles encontraram um efeito protetor igualmente forte nas pessoas geneticamente relacionadas, sabe, em relação aos outros casos. Então, eu acho que, né, já é uma informação um pouco diferente do que a gente vinha tendo, né? E eu concordo com você, eu acho que estudos mais completos, né, como a gente tem alguns em curso, inclusive esse aqui no Brasil, mostrando a questão da resposta imune, do contato, a questão da PCR nesse contato, ela vai possivelmente poder dar algumas dessas respostas para a gente, né? Acredito que não todas, mas algumas das respostas eu acredito que a gente possa ter, né? Daniele, eu faria uma sugestão. A gente tem outras pessoas, né, que eu tenho certeza que têm expertise no tema, que poderiam também contribuir com esse debate. Eu acho que seria interessante. Eu acho a gente abrir para essas pessoas, se vocês estiverem de acordo, a gente tem tempo, eu acho, né? Sim, a gente pode abrir para discussão, a gente estava com essa ideia de abrir mais no fim, e aí eu fiquei, né, senti a vontade de se manifestar, de participar dessa discussão, levantar a mão que a gente vai dando a palavra. Eu vi aqui que a Aimee já levantou, vou passar a palavra para você, Aimee, e aí, conforme, né, as pessoas forem levantando, a gente vai passando também. Seja muito bem-vinda, Aimee. Obrigada, Daniele. Boa noite a todos e a todas. Parabéns, doutora Denise, aí, pela explanação, muito interessante, né, sua apresentação. E parabéns também a todos por trazer o tema, né, que é tão importante a gente trazer essa discussão em um momento que a gente tem aí essa diretriz estabelecida desde 2018, a gente está em 2025, e muito pouco ainda, né, se fala e se discute sobre quimioprofilaxia para hanseníase. Para quem não me conhece, eu sou a Aimee, trabalho na ONG NHR Brasil, na Fundação. Atualmente estou como coordenadora do programa PEP++, que é esse ensaio clínico que está em andamento. Esse ensaio, ele visa justamente avaliar esse gap, né, encontrado no estudo COLEP, dessa limitação da eficácia em contatos, né, consanguíneos, e aí a gente propôs nesse ensaio clínico um esquema reforçado, e aí por isso que se chama PEP++, porque são um esquema de 2 antibióticos associados, que é a rifampicina junto à claritromicina, em 3 doses, no intervalo máximo de 60 dias, né, 2 meses. E aí a gente teve essa experiência no estado do Ceará, que é onde fica a sede da ONG, em 2 municípios considerados, né, endêmicos, que é o município de Fortaleza
e o município de Sobral, e a escolha desses municípios do estado do Ceará se deram também considerando que ambos esses municípios, eles tinham referências, né, municipais, que podiam também estar dando essa retaguarda à pesquisa, né, em caso de necessidades de encaminhamento, realização de exames complementares e tudo mais. E aí a gente conseguiu recrutar 2.149 contatos. A gente poderia ter conseguido recrutar muito mais, mas a gente ficou quase 2 anos parados por conta da pandemia, e isso impactou severamente na quantidade de contatos que a gente recrutou. A pesquisa aqui no Brasil, ela iniciou em 2020, e no mês de março, que foi quando foi decretada a pandemia, então, assim, a gente teve um delay para realmente conseguir a campo, implementar as estratégias. Começamos a atividade de campo, ainda todo mundo com, né, todos os cuidados em relação à Covid, muitos contatos ainda entrando nos critérios de exclusão temporária, porque qualquer contato que tivesse tossindo, né, com qualquer sintoma respiratório, a gente não podia incluir ele no estudo. Então, assim, foi um grande desafio durante esse período, né, a implementação da pesquisa, e a gente conseguiu mesmo, assim, entrar em campo, eu acho que em 2022, que foi o ano que a gente conseguiu fazer o maior número de recrutamento de contatos. E aí, o que a gente tem hoje, né, é um processo de follow-up que está em andamento, ou seja, esses 2.149 contatos que foram abordados, né, nesse período da pesquisa, a gente está voltando nesses domicílios e fazendo uma avaliação desses contatos. Vale salientar que quando a gente pensou no protocolo dessa pesquisa, né, para avaliar esses contatos, a gente compus um ensaio clínico pragmático, a gente fez ele na realidade da atenção primária à saúde. Então, teve envolvimento da Secretaria Estadual de Saúde, teve envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, envolvemos conselhos municipais de saúde, pessoas afetadas para participarem da construção dos materiais educativos. Então, considerando que era algo que a gente sonhava, que fosse um estudo pragmático que nos desse insights de como isso poderia funcionar no cotidiano, né, na prática dos profissionais. O recrutamento desses contatos, devido ao grande número de contatos que a gente precisava recrutar para o ensaio clínico, não foi diretamente na unidade de saúde feito junto com assim, o médico e o enfermeiro, esse rastreamento, mas ele acontecia com assistentes de pesquisa que foram extensamente treinados por pessoas que eram referência aqui no Brasil na hanseníase, como o Dr. Maurício Nobre, doutora Maria Leide, pessoas que estiveram envolvidos nesse processo de formação, e eles faziam o rastreamento nos domicílios, e o que acontecia era que aqueles contatos que eles tinham lesões suspeitas de hanseníase, eles eram encaminhados para a unidade de saúde, e esses contatos eram avaliados na unidade de saúde, né, que era a referência do seu território. Então, assim, teve participação, né, direta de médicos e enfermeiros, agentes comunitários de saúde. Nesse processo, a gente formou 100% dos agentes comunitários de saúde de ambos os municípios, teve formação para médico, enfermeiro, odontólogo. Então, assim, a gente teve no município de Sobral o envolvimento, né, da Escola de Saúde Pública. Então, assim, foi um grande movimento que aconteceu nesse período. Tem aqui presente uma hansenóloga, que é a nossa COPI, que é a doutora Juliana Ramos, que ela é daqui de Fortaleza, e ela teve também envolvida desde o início da pesquisa, basicamente, até agora, ela ainda continua. Os casos que eram suspeitos, né, os contatos que eram suspeitos de hanseníase, esses casos eram avaliados por essa hansenóloga junto à unidade de saúde, com o objetivo de fortalecer as capacidades técnicas, né, nesses locais. E agora, no momento do follow-up, ela continua participando
porém ela não sabe se aqueles contatos que a gente encaminha são de área de intervenção ou área de controle, para não dar viés em relação, né, ao desfecho do diagnóstico. Mas ela continua aí nos apoiando nesse processo. Até o momento, a gente tem em torno de 50% de contatos que já passaram pelo follow-up, né? E a gente ainda tem uma meta aí até outubro de concluir o restante dos contatos, mas assim, são resultados ainda parciais, mas a gente tem visto uma diferença em relação a contatos com suspeita, sendo a maior parte do braço de controle se comparado ao braço de intervenção. E esses resultados a gente vai estar apresentando, né, em um fórum que a gente está começando a elaborar, construir, e que a gente espera, né, que todos vocês também estejam convidados e possam vir participar, que vai acontecer aqui em Fortaleza, em dezembro, provavelmente no dia 12, a gente ainda está articulando, vamos ver aí com o Ministério, né, se a data é possível, quem são as pessoas chaves que a gente vai conseguir trazer para fazer um debate bacana. Vamos trazer o pessoal também da NLR, que tem tido experiência com o LPEP, com o estudo COLEP, com o People Trial, que foi outro estudo também que está sendo desenvolvido. Então, a gente espera que seja um momento bem bacana de a gente discutir, né, as estratégias de quimioprofilaxia, mas, assim, de antemão, o que eu acho que eu sempre falo nas minhas discussões que eu tenho sobre quimioprofilaxia é que quando a gente fala em quimioprofilaxia, a gente não está falando de algo que seja a tábua de salvação, que vai resolver o problema da hanseníase, que é a única estratégia possível. Eu acho que a quimioprofilaxia ela é uma ferramenta bastante útil para ser adicionada a muitas outras coisas que precisam ser feitas, e que isso também requer iniciativa de governo, sociedade civil, organizações como as nossas para estarem envolvidas, que é o fortalecimento da hanseníase nas universidades, é o fortalecimento da hanseníase na formação profissional, educação permanente, né? Todas essas questões que estão envoltas do enfrentamento da hanseníase, que ainda segue sendo uma doença invisibilizada, negligenciada, esquecida, né? E quando a gente fala de ferramentas, né, a gente precisa também falar de processos que precisam estar associados a essas ferramentas, como, por exemplo, o teste rápido, né, que foi falado algumas dificuldades, né, de implementação do teste. Eu acho que, assim como o teste, né, que precisava também de um preparo maior dos municípios, um envolvimento maior, maiores momentos de discussão, pactuação entre municípios e estados. Eu acho que com a quimioprofilaxia também, né, precisa se ter essa visão, né, dessa articulação e engajamento. Então, era isso, eu queria trazer um pouco, né, de como foi a nossa experiência. A gente tem aqui a presença da nossa diretora também da Fundação IHR Brasil, Ana Rita, que está aqui presente, o Paulo, que é uma pessoa acometida, que também, né, é parceiro nosso aí nas nossas estratégias, é uma pessoa curada da hanseníase, que tem aí sua voz, né, e todo o seu conhecimento, né, da causa e o que esses gaps, né, como eles são sentidos nas pessoas que são acometidas pela doença. E também aproveitar que a doutora Maria Leire está aqui, agradecer também a ela, né, que ela foi meu grande apoio durante todo esse período, e dizer que eu fico muito feliz de ter sido apoiada, né, por pessoas tão engajadas na causa e tão especiais para nós. E dizer que a gente também está aqui disponível sempre para esclarecer dúvidas, compartilhar, né, vivências, experiências. E é isso. Meus parabéns a todos por esse evento. Muito obrigada, viu, Aimee, pela sua contribuição. É sempre uma fala muito pertinente, muito enriquecedora, né, quando se trata do PEP++, especialmente, né, por trazer esses aspectos tão importantes para a quimioprofilaxia.
Então, te agradeço, assim, pena que é tão pouquinho, né, porque a gente já está aqui na tábua aqui do tempo. Também, só um parênteses, né, fico muito feliz aqui por ver pessoas, lideranças tão importantes aqui para a gente, que estão aqui, estão participando. Estou vendo o Paulo, estou vendo a Marinei, então, assim, muito, muito feliz por terem vocês conosco. Então, a gente tem mais duas pessoas com a mão levantada, é a Beth e o Paulo. Aí eu vou pedir para serem um pouquinho mais breves na fala, por conta do tempo, infelizmente. E aí, vou aqui pela ordem, a Beth tinha levantado a mão primeiro. Beth, nossa referência do SAI Ampliado de Montes Claros, né, Beth? Seja muito Isso. bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Muito bom ver Marcelo aí, meu mestre. Estou na referência há algum tempo. Eu tenho mais de 40 anos de profissão, na verdade 45, e desde 2018 eu estou na referência aqui em Montes Claros. E a sensação que eu tenho nesse período todo é que a gente, na ponta, a gente fica só enxugando o gelo. A gente precisa realmente ampliar. A hanseníase, se tivesse a visibilidade que teve a Covid, ela não existiria na proporção que temos hoje. Então, eu acho que nós precisamos de visibilidade, nós precisamos de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Com relação à prevenção, eu acho que os trabalhos do contato, eles têm que ser mais incisivos, sabe? Os serviços têm que ser mais incisivos. Porque o que a gente vê não é isso. A gente vê o pessoal dando medicamento e não faz controle dos contatos. Então, isso é muito triste, sabe? A minha sensação de ponta, na ponta, é assim, né? Eu tenho uma dúvida com relação a esses trabalhos. Tem algum trabalho feito com o pessoal que trabalha com a hanseníase? Qual é a estatística disso, de casos, de pessoas que trabalham com Hansen? Alguém sabe me informar? Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, doutora Beth. É muito importante, né, esses questionamentos, assim, eu como estou também, apesar de estar na pós-graduação, estou na gestão, eu vejo que a gente ainda tem uma certa dificuldade em fazer esse acompanhamento de contatos, até também por conta da sobrecarga da ponta. Nós temos um projeto em Almenara, né, Chico? E a gente tem feito várias capacitações por lá, e a gente tem esse problema também com rotatividade, enfim, tem esses gaps aí de acompanhamento. Mas eu vou passar a palavra para o Paulo, e daí depois a gente abre para as respostas e etc. Paulo, pode ficar à vontade. Ok, boa noite, pessoal. Denise, eu posso te dizer, uma pessoa curada da hanseníase aqui de Teresina, no Piauí, e eu tive um curso intensivo aqui, e não foi difícil de acompanhar, porque muitas palavras são familiares, né? Um pouco diferente de como vocês são experts em hanseníase, eu sou do outro lado, né? O lado que sentiu na pele, o lado que sente na pele até hoje. E trazendo a fala da nossa colega anterior, a visibilidade é isso que me faz estar aqui, sabe? Porque eu sei que tem outros amigos também afetados pela hanseníase que gostariam de estar aqui, gostariam de estar ouvindo, entendendo essa outra possibilidade de tratamento, de apoio, de que outra pessoa afetada pela hanseníase não tenha sequelas tão graves como eu tenho, como outras pessoas que eu conheço também têm. Então, para dizer que esse conjunto de pessoas que não só foram vítimas de uma doença milenar, mas vítima de muito preconceito e discriminação, a gente está aqui, sabe? A gente está aqui de pé, a gente está aqui para apoiar o que a quimioprofilaxia pode trazer para a gente, porque para nós é uma luz no fim do túnel. É saber que outra pessoa, o nosso amigo, o nosso parente, pode ter hanseníase, mas ele pode ter de uma forma mais leve da qual eu tive, sem incapacidades graves, sem cirurgia reparadora, tudo isso que eu preciso até a data de hoje, para uma pessoa que foi acometida em 2018. Então, assim, o que a gente quer é pressa.
É pressa para que a quimioprofilaxia ela aconteça logo, porque nós precisamos que ela aconteça logo. Eu não quero que os meus sobrinhos, que os meus parentes, que os meus amigos sintam a gravidade da hanseníase como eu senti. E com a ONG, como a NHR Brasil, como o Movimento Nacional das Doenças Negligenciadas, que é um movimento feito por pacientes de todos os agravos negligenciados. E a gente está em todo o território nacional. Então, eu posso dizer que tem um Paulo, uma Maurinéia, uma Poliane, uma Marinalda, em todos os estados do Brasil querendo a profilaxia, querendo a quimioprofilaxia e a favor dela. E querendo saber por que não acontece ainda, sabe? Se o Ministério da Saúde nos representa, mas primeiro nos escuta. A gente acredita nela, a gente vê acontecer e, na verdade, a gente quer apoiar. A gente quer estar do lado também, conversando com as famílias que têm mais resistência, que têm mais dificuldade a entender o real significado da quimioprofilaxia para todo mundo. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, por sua fala. É sempre muito importante a gente escutar, né, a fala das nossas lideranças. Pessoal, por conta do avançar do tempo também, né, pelo compromisso que a gente fez com a doutora Denise, com o doutor Marcelo, eu vou passar rapidamente aqui por algumas perguntas que a gente teve no chat, e aí eu vou voltar, né, a palavra para vocês. A gente teve a Aldenice questionando, né, se um profissional de saúde que trabalha com pacientes de hanseníase com e sem tratamento por 40 horas semanais, se esses profissionais eles têm maiores chances de contaminação, e além disso ela também perguntou se tem uma estimativa, né, de quanto tempo a bactéria fica viva no meio externo, né, se ela fica viva em roupas e sapatos, e aí eu vou abrir aqui para a doutora Denise e doutor Marcelo. Você quer responder, Denise? Vou começar aqui, se eu quiser, né, continuar. Essa questão, a bactéria, ela pode ficar mais tempo, né, no ambiente, não sei se na literatura é colocado até 14 dias, 15 dias, mas tem estudos até mostrando que até 30 dias pode ficar, sabe, no ambiente, né. Quando você fala sobre ficar 40 horas trabalhando com pacientes, atendendo pacientes de hanseníase, será que a gente tem chance? Aí vem a Beth fez a pergunta aí sobre estudos em profissionais, né? Eu até pus ali, Beth, talvez tenha, mas eu não cheguei a procurar especificamente em profissionais de saúde. A gente considera, se você imaginar um local endêmico, a gente tem a chance de ter, talvez, ou infecção, ou até desenvolver doença, como qualquer um, porque a gente vê o contato como se fosse um contato íntimo da gente. Vamos pensar assim, áreas, às vezes, de baixa endemicidade, não é tão assim, aí vem aquela definição dos contatos íntimos, entre aspas, aí eu estou dizendo, pelo nosso entendimento e na literatura, dos contatos íntimos mesmo, contatos que convivem com o paciente 5 anos aí, né, do paciente doente, sendo que é porque teve essa definição ali no guia do contato, né, da definição de 20 horas por semana, esse contato prolongado. O que significa o contato prolongado? Mas a gente ainda tem essa definição aí, até para o nosso operacional, né, eu estou falando de massa, que eu acho que é mais fácil nas áreas hiperendêmicas, mas de forma operacional a gente está definindo o contato íntimo como aquele vivendo em casa, convivendo com a pessoa. Não sei se eu estou respondendo aí correto, eu estou dizendo que é difícil, se você pensar no profissional trabalhando, não parece ser o contato íntimo com essa chance grande, pensando também que tem os falsobacilares, que a gente pega de multibacilares, né, que são os que transmitem, então essa preocupação da gente ter a doença. Mas em áreas hiperendêmicas, a gente está aí como outro, né, podendo ter ou não aí. Eu queria lembrar também, assim, eu acho que eu gosto muito da hanseníase, da doença, do estudo da micobactéria, e a gente estudar, que até os estudos mostram isso. Ele tem alta infectividade, baixa patogenicidade, a gente sempre estuda, a gente coloca isso, porque pode sim a gente ter a bactéria, muita gente infecta,
pouca gente adoece, e essas pessoas que adoecem demoram a aparecer aí com a doença, né? Aí, se o professor Marcelo quiser continuar aí em relação a isso, principalmente, né, do trabalho, que a gente trabalha também com os pacientes, muitas pessoas e muitos de nós, e às vezes até muito tempo com esse paciente ali, os multibacilares, né? Claro que no serviço começam a tratar, isso é descrito após o tratamento, 4 semanas aí, pelo menos utilizando a poliquimioterapia, não tem mais esse risco, né, porque a bactéria, a gente tem a morte aí da bactéria, né, pensar nisso aí que o paciente está tratando. Mas, professor Marcelo, você só complementar esse pensamento, né? Eu concordo com o que você disse, Denise. Eu também desconheço trabalhos específicos, né, sobre esse tema de adoecimento de profissionais de saúde. Maria Leite colocou lá também a vivência dela lá no chat, e eu concordo com vocês. Eu acho que o risco existe quando você trabalha numa área hiperendêmica, mas aí até onde ele é do trabalho e até onde ele é da região que você vive, que é uma região hiperendêmica. E eu sempre gosto também de destacar, né, para os treinamentos e as reciclagens que a gente participa, que, especialmente depois da Covid e dos casos de tuberculose multiresistente, o profissional de saúde deve usar máscara, né? Lá no Hospital das Clínicas, tem lembretes desde a portaria até dentro do consultório, mas é uma minoria de profissionais que usam as máscaras, né? Então, lembrar que a gente tem equipamento de segurança para lidar com pacientes que têm doença infecciosa não tratada. E aquilo que a Denise falou, a maioria dos pacientes que a gente atende de hanseníase, eles terão formas fechadas, né, que a gente fala, paucibacilares, ou são pacientes em acompanhamento, já tratados e curados, às vezes com reações, às vezes com sequelas. Então, essa realidade, ela realmente não configura, para mim, um risco maior. Muito obrigada, Denise, muito obrigada, Marcelo. Depois, quando, né, todo mundo tiver oportunidade, dá uma olhada no chat, porque tem muitos relatos aí de muitas vivências que eu acho que é bacana, né, para todos os participantes. E eu acredito que não tenha mais inscrições, nem mais perguntas aqui no chat. Agradeço muito a participação de vocês. Eu vou dar a palavra para o professor Francisco, para ele finalizar aqui o nosso encontro. Boa noite, Daniele, obrigado, parabéns pela sua condução, né? Queria agradecer com um abraço especial a Denise, Assunção, pelo zelo com que ela preparou essa apresentação para a gente desde as primeiras experiências, né? Quer dizer, que quimioreflexia não é uma coisa nova, né? Já vem sendo testada há mais tempo, né? Acho que o Marcelo fez questões também muito importantes, queria agradecer também ao Marcelo, grande amigo de longa data, 40 anos, Marcelo, e eu como professor. Então, são praticamente 40 anos de convivência com esse tema, né, com essas questões, né? Desde a implantação da PQT, agora evoluindo para outra estratégia, como disse a Aimee, né? Pensar a questão da profilaxia, né, da quimioprofilaxia, como mais uma ferramenta. Pensar os testes como ferramentas, ter fluxos, né, bem organizados, né, levar em consideração a questão da endemicidade, acho que isso é importantíssimo. Então, qual que vai ser a escala que vai ser feito, né? Isso é importantíssimo, a seleção desses contatos a partir do nível de endemicidade da doença. Acho que isso é importante. Acho que o debate foi riquíssimo, ficaríamos muito mais tempo aqui. Queria fazer um agradecimento também aos membros do nosso grupo que ajudaram a preparar, que estão aqui conosco presentes, e queria fazer também um agradecimento aqui especial a uma pessoa que tem nos ajudado muito em Almenara, que é Maria da Glória, né? A Glória lá de Pedra Azul, que eu acho que está conosco aqui, não sei se é Glória mesmo que está conosco aqui, né? Também a Maria Leide, né, pela generosidade aí desses anos todos, né? Aprendi muito com você também, que eu acho que como muitos dos que estão aqui, está prestigiando aí a nossa reunião temática de hoje.
tá? Tivemos aí cerca de 55 participantes. Essa discussão ficará gravada, né? Ficará no canal do NEPHANS pelo YouTube e será divulgado em breve o link, né, para que vocês possam acessar e recuperar. Agradecer a NHR pelo, vamos dizer assim, pelo spoiler, né, da pesquisa que está sendo desenvolvida no Ceará, e parabenizar a todos vocês, né, pelo follow-up agora, desejando uma boa sorte, né, que esperamos resultados em breve, né. Hanseníase é uma doença que depende de muitas pessoas, e ainda, como a Denise disse, né, tem uma questão imunológica de difícil compreensão e difícil manejo, né. Acho que a articulação da academia com o serviço de saúde é fundamental para que a gente possa avançar na compreensão e também na construção de novas práticas, né, práticas cidadãs, práticas participativas, viu, Paulo? Práticas que possam levar em consideração a subjetividade dos sujeitos, das pessoas que adoecem, né, e sem perder de vista a ideia, né, e a necessidade de capacitação frequente das equipes, principalmente da atenção primária à saúde. Queria parabenizar de novo a Daniela pela mediação, a Isis, que está aí na condução, os bastidores aí também da nossa gravação. Marcelo, Denise, um grande abraço para vocês, fiquem bem, boa noite, e esperamos para uma próxima oportunidade. E só lembrando do formulário de presença, tá, pessoal? Sim. O link do chat. Aí, para receber o certificado, a gente precisa do preenchimento do formulário. E muito obrigada aí pela presença e colaboração de todos. Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Abraço a vocês. Não tiramos nenhuma foto, né? Mas tudo bem.